Fala galera, eu sou o Vitor, gostaria de lhes dar boas-vindas a esse canal. Esse canal eu tô começando agora, eu vim fazer agora um vídeo de apresentação para vocês, para poder dizer mais ou menos qual é a intenção desse canal, onde eu quero chegar com isso, né? Qual o tipo de conteúdo que eu vou passar. Então, começando, eu vou me apresentar. Primeiramente, meu nome é Vitor, sou produtor audiovisual, trabalho com vídeos e tudo mais desde 2011, 12... Enfim, eu gostaria de primeiramente apresentar tudo que vai rolar por aqui. Eu já voltei de uma viagem, então eu fui para os Estados Unidos, fiz algumas cidades lá, né, algumas coisas bem legais. Eu tô agora editando, inclusive, os primeiros vídeos, tá aqui passando atrás para vocês verem. Então, começando, eu sempre gostei muito de viajar. Minha família sempre, minha mãe, na verdade, sempre me incentivou muito, sempre gostou muito de viajar. Então a gente sempre viajou bastante pelo Brasil mesmo, até que a gente teve algumas oportunidades de ir para fora. Então essa minha vontade de viajar vem de bastante tempo, desde moleque eu gosto muito de viajar. E também trabalho com vídeo, né? Então desde moleque também eu já tenho essa aptidão com vídeo, já me dou bem com a parte da câmera, de contar uma história, de visualizar algo nesse sentido, né? E desde que começou aquela febre, aquela onda de vlogs, né, no YouTube, lá em 2011, 2009, eu já acompanhava isso, já pensava, putz, quando eu tiver minha câmera, eu vou fazer um vlog. E nunca levei isso pra frente, porque eu nunca achava que eu seria interessante ou que eu teria algo a dizer. Realmente não achava isso até encontrar um ponto que seria falar sobre viagens. Então o tempo foi passando, eu me tornei um profissional do audiovisual, já trabalho no mercado aí há mais de 8 anos. Eu sempre trabalhei em todas as áreas do audiovisual, então já tenho facilidade, por isso que eu tô fazendo tudo aqui, por exemplo, sozinho. Só que eu nunca encontrei o ponto que eu queria focar, né? Pegar e gastar toda a minha energia para me especializar e tal. Eu sempre procurei por isso e por isso passei por várias áreas e nunca encontrei algo que me preenchesse, né? Hoje em dia eu atendo meus próprios clientes, consigo me sustentar com o meu trabalho do audiovisual, mas ainda procurava por esse trabalho que me preenchesse, né? Por algo que eu sentisse prazer em fazer 100%. E com o tempo fui passando, eu comecei a pensar, tipo, pô, eu gostaria de viver viajando, gostaria de viajar mais, de conhecer os lugares e tal, mas como que eu vou fazer isso sem trabalhar, fazer um dinheiro e aí tirar umas férias? Então eu pensei o seguinte, pô, para eu conseguir viver viajando, eu preciso fazer com que essa viagem se pague, né? Seja ela a fonte de renda do meu estilo de vida. E como eu já trabalho muito tempo com vídeo e tudo mais, teve um momento na minha carreira que eu trabalhei com jornalismo. Eu era cinegrafista do jornalismo e ali eu tive contato com várias maneiras de se contar uma história, de se contar um fato, fazer arte com a realidade, né? Com a informação. Isso eu nutri muito dos próprios jornalistas fazendo as suas matérias para mim, né? Como eu acho que tem que ser uma matéria, o que é bom, o que não dá certo. E isso, toda essa bagagem que eu venho carregando, cheguei até aqui, que eu consigo ter uma noção estética, consigo ter uma noção de conteúdo, consigo me portar na câmera. Todo esse tempo foi indispensável para eu conseguir chegar até aqui, certo? Então, como eu disse, eu sempre pensei em criar conteúdo para internet, criar um canal e tal, mas nunca achei que eu tinha algo a dizer. Até que eu comecei a pensar, tipo, pô, e se eu realmente vivesse de viajar, né? Eu assisto basicamente só conteúdos de viagem no YouTube, me inspiro muito assistindo e pensava, pô, seria legal eu poder também entregar esse tipo de conteúdo para as pessoas, poder compartilhar a minha experiência, né? O sentimento que eu tenho quando eu viajo. Então foi baseado nisso que eu comecei a pensar na estruturação de um canal, onde eu pudesse ser um representante das pessoas que gostam desse conteúdo nos lugares, né? Então num outro país, numa outra cidade, num restaurante, em algum lugar que seja interessante de criar conteúdo e que é diferente do que a gente está acostumado. Então eu fui buscar na minha memória várias referências que eu tenho, né? Como a mais engraçada e a mais legal que eu lembro é da Ana Maria Braga fazendo um cruzeiro pelo Caribe. Isso eu era muito molequinho, eu era muito novo. E eu lembro que eu olhava pra isso e falava, meu Deus, eu preciso fazer um cruzeiro no Caribe. Eu precisava conhecer aquele lugar e tal. Nossa, eu gostava muito de ver a Ana Maria curtindo o rolê, dando a opinião dela sobre as coisas, indo nas lojas do próprio navio ali, descendo pra praia de nudismo que ela foi com o louro. Enfim, uma das minhas maiores inspirações também foi ela. Fora isso, eu acho maravilhoso o trabalho que faz pessoas como Glória Maria, que pra mim é sinônimo de viagem. Porque na verdade a vida dela foi cobrindo viagens, indo para vários lugares, cobriu guerra e tudo mais, e isso pra mim é inspirador, ela é muito sensacional, eu acho, e eu gosto bastante da pessoa que ela representa, trazendo tanta cultura pra nossa televisão, no caso, né? E outra pessoa também que me inspirou muito, e aí sim com seus próprios programas, que eu assisti na TV a cabo, inclusive, é o Anthony Bourdain, chefe de cozinha que, na verdade, ele viajava o mundo curtindo as experiências que não era turística, né? Ele, na verdade, já faleceu. É bem triste ele não poder criar mais esse tipo de conteúdo, mas pra mim ele é inspiração, inclusive, para outras pessoas que fazem o mesmo tipo de conteúdo. Ele conseguia juntar o sarcasmo
juntar o gosto musical, juntar o olhar dele, o jeito que ele conseguia escrever bem, né? Ele escrevia textos muito bem. Então, ele é uma grande inspiração também em relação a programa, para mim é a maior inspiração. Então, eu sempre me inspirei nessas pessoas e hoje eu tento me espelhar um pouco, criando o meu próprio conteúdo nesse caso. Sendo assim, então, esse canal já nasce com a intenção de ser relevante e de ter algo a agregar para as pessoas. Então, nesse meio tempo de eu querer começar a trabalhar com algo que me preencha mais e tal, e pensar mais numa ideia que poderia me gerar isso, que seria fazer um canal, surgiu a oportunidade de eu viajar para os Estados Unidos. E eu já pensei, pô, vou começar a criar conteúdo aí. Não posso perder essa oportunidade, certo? Então eu fui lá, pensei em começar a estruturar o canal, comecei a estudar bastante sobre o YouTube, entender o que eu preciso, e então comecei a pensar mais concretamente no que eu gosto, né? Perceber as referências que eu tenho, que tipo de conteúdo eles entregam, o que eu faria diferente, como eu gostaria que fosse o meu canal. Posso levar minha câmera, essa que eu tô gravando exatamente, ou eu vou ter que dar uma adaptada? No caso eu adaptei, levei só a câmera com a lente mais básica. Enfim, como é que vai ser o áudio disso, tal. Comecei a pensar nisso tudo. E aí fui viajar. Já na viagem, cheguei primeiro em Atlanta, depois fui para Orlando e depois Miami. Eu ficava, na verdade, 80% do tempo com a câmera pendurada no pescoço. E isso, para alguns, pode parecer muito estranho, pode parecer cansativo, e realmente é. Pô, é bem complexo, né? Você ter que parar para falar na frente de todo mundo, um monte de gente que você não conhece, que não te conhece. E também pensar exatamente no que falar, né, com relevância, não ser só uma groselha, qualquer coisa que você está falando ali. Poder passar para a pessoa o que ela poderia sentir estando ali junto, para ela sentir direto da casa dela, né? Então, com todos esses desafios, né, as questões do que falar, como falar, ter coragem de apresentar as coisas ali no meio de todo mundo, ter que fazer isso muito rápido, porque a gente não tinha tempo de ficar esperando eu gravar, porque tinha mais gente na viagem, a gente tinha um cronograma a seguir. Então, como é que eu conseguia ser relevante falando muito rápido, conseguindo gravar rápido? Então, tudo isso foi desafios que, no fim das contas, no meio disso tudo, eu pensava, nossa, eu poderia viver disso facilmente. Tipo, por mim, eu viveria só disso pra sempre. Eu sinto muito mais prazer fazendo isso do que qualquer outro trabalho que eu já fiz. Por mais que fosse cansativo e também desafiador você o tempo inteiro pensar em conteúdo, eu pensava que, pô, se esse fosse meu problema, pra mim tava bom. Então, com o tempo eu fui criando gosto e carinho na criação de conteúdo. Então eu já não tinha mais medo, eu já me mergulhava mais, conseguia falar de qualquer coisa que eu tava vivendo ali. Isso foi bem legal e eu espero poder passar isso pra vocês. Até porque o intuito desse canal, na verdade, é ser uma das várias janelas que existem para o mundo. Poder mostrar a partir do meu olhar o que eu estou vivendo ali. A intenção é sempre ser um representante das pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que eu, naquele lugar. Eu gostaria de me conectar com esse tipo de pessoas. Com isso, esse canal, na verdade, é minha aposta, né? De poder conseguir viver 100% de algo que me completa, né? Que é poder viver novas experiências e viajar. Agora, sobre a viagem. A gente foi para os Estados Unidos, fiquei 25 dias lá, sendo mais ou menos 7 dias em Atlanta, uns 18 em Orlando e 2 em Miami. E essa viagem vai ser a primeira temporada desse canal. A gente viveu aí 3 Estados Unidos bem diferentes um do outro, né? Atlanta é totalmente diferente de Orlando, que é totalmente diferente de Miami. A gente conseguiu viver isso muito intensamente e foi muito legal poder ver esse contraste entre cidades. Explicando então um pouco melhor sobre as cidades para vocês, né? Atlanta é uma cidade que eu não dava nada, eu achava que a gente estaria indo lá perder tempo, não sabia o que teria de interessante lá. E na verdade ela me surpreendeu. É uma cidade grande mesmo, parece São Paulo, vamos dizer assim, só para ter uma noção. É um lugar surpreendente, tem muita árvore, parques para todos os lados, né? Tem o Parque Olímpico, né, que é em relação às Olimpíadas que teve em Atlanta. Essa memória das Olimpíadas tá bem forte lá ainda. E aí também a gente foi no Museu da Coca-Cola, foi no Aquário de Atlanta. Então assim, Atlanta me surpreendeu demais, a carga cultural é muito grande, bem legal de vivenciar. Enfim, espero que vocês possam perceber um pouco das nuances que tem nessa cidade. Já Orlando, na verdade, é uma cidade totalmente voltada para o turismo, então você não vê muitos parques, você não vê muita área verde, é tudo via de faixa larga, várias faixas, só carrão, carro grande mesmo, que cabe muita gente. Lá todo mundo gosta de carro de 7 lugares para cima. Então lá, assim, todas as experiências que você quiser ter, provavelmente vão ser pagas. Dificilmente você vai ter alguma experiência gratuita ou até interessante na própria cidade. É mais as experiências que você pode comprar. Ou então uma loja, um shopping, alguma coisa assim que você vai para fazer compra, ou as experiências que existem, como museus, aquário mesmo, a roda gigante, bares e tal. É isso que tem na cidade, em relação à cidade, né? Então, diferente de Atlanta, não é uma cidade tão rica, é mais uma coisa totalmente voltada pro turismo, baseada nos parques de diversões, né? Principalmente a Disney. Pra vocês terem uma ideia, Orlando tem uma parte que é só da Disney. Você ultrapassou ali, as placas são de outra cor,
tem o Mickey na placa, as regras são outras. Essa cidade realmente respira o turismo baseado nos parques. Não só da Disney, tem também a Universal, tem também o Busch Gardens em Tampa, que a gente foi também, né? E a gente vai ter um episódio especial para esse parque também, o Busch Gardens. Seguindo então para Miami. Miami é uma cidade muito legal, muito diferenciada, é muito grande, então tem várias Miamis lá dentro também. Indo para Miami Beach você vê festa, você vê um monte de gente curtindo, parece realmente que você tá vivendo num filme, né? Mas também tem a parte de cidade, né, de downtown lá também, que é bem megalópole, sabe, gigantesco. Dependendo do ponto que você tiver para você chegar na praia é mais de 1 hora ou 1 hora aí, sem contar o trânsito, né, e tudo mais. Então também é uma cidade que infelizmente a gente teve pouco tempo para curtir, né, mas o máximo que a gente conseguiu, a gente curtiu. Gerou também um episódio especial sobre a cidade. Bom, então agora que você já me conhece, já sabe qual vai ser o intuito desse canal, qual é o tipo de conteúdo que eu vou criar, o que eu quero passar para vocês, eu peço que vocês me ajudem a tornar esse projeto viável. A gente trabalha aqui com o YouTube, né? O YouTube eu preciso alimentá-lo com conteúdo, né? Com bastante vídeos e tal. E é o YouTube que vai entregar esse conteúdo para quem se interessa. Então, para isso eu preciso gerar uma audiência e para gerar essa audiência eu preciso que você me ajude se inscrevendo no canal, curtindo todos os vídeos a partir de agora e também compartilhando com o pessoal. Comenta aí sempre que você acha de bom, que dá para melhorar, dá uma sugestão, pede lugares pra gente ir. Tudo isso vai me ajudar a fazer o canal girar, né? Pra continuar gerando conteúdo. Então eu conto sempre com essa ajuda, sempre com o seu like, com a sua inscrição e também que você compartilhe com seus amigos e comente. Fique à vontade para comentar, dar sugestão, beleza? Eu sou o Victor, quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aí, @VictorLopes13. Esse vídeo marca o começo do resto da minha vida e espero que eu consiga compartilhar sempre isso com vocês. Tamo junto, vamos pra cima e se prepara pro primeiro vídeo. Valeu!